Versículo por versículo, né? Pode passar, Senhor Jesus. Depois você me pediste. Só um pouquinho, deixa eu estrenado aí nessa coisa. Enquanto o irmão vê ali, eu vou falar. Que é a 2? Pode falar lá em cima. Essa lição aqui vai falar do livro de Daniel e vai falar, irmão, as palavras que Jesus falou, principalmente em Mateus 24, quando os discípulos perguntaram: Senhor, como considerar isso? Sinal haverá no fim do mundo, já a questão do fim do mundo, né? Do tempo do fim, né? E aí Jesus passou a responder para eles das coisas que viriam: fome, guerra, terremotos, tal, né? Muitas coisas iam acontecer. Na história toda a vida teve isso, mas hoje de uma maneira bem mais intensificada, né? Então, aqui nós temos nessa lição aqui, ó, também a segunda lição seria a origem de Babilônia. Até temos um desenho ali sobre a Torre de Babel lá em Gênesis 11, né? Gênesis 11 mostra a origem, o surgimento dela. Podemos dizer assim, o cabeça dessa Babilônia aí, ele foi Nimrod, né? E ele que construiu para tornar célebre o nome do homem, né? E assim surgiu ela. Daí toda a Bíblia tem a história sobre o desenvolvimento, né? A partir da Torre de Babel e até chegar nos dias cá no Novo Testamento, né? Aqui, ó. Hoje o mundo é uma Babel, né? Babel, né? Pode passar, irmão, aqui. A história, ó, daí vai aparecer a história dela, quando ela surtava, né? Qual é os aspectos religiosos dela, né? Amém. Pode passar tudo, irmão, aqui nós não vamos, né, entrar em detalhe aí, porque ela é bem profunda esse estudo aí, né? Bem profundo esse estudo. Aí chega lá no Daniel, lá, né, também, né? Senhor Jesus, ó, as duas Babilônias que nós chegamos cá no fim, né? Apocalipse 17, 18, que eu já falei um pouquinho sobre ela, né? O mundo capitalista, né? E o mundo religioso, né? E simbolizado, tem alguns exemplos para mostrar, né? E aí o Senhor mostra o julgamento dela, né? Então vai vir a queda. Assim como ela surgiu, desenvolveu, também haverá a queda. E uma coisa impressionante, irmão, que a queda da Babilônia, no aspecto religioso e material, sequer Deus vai pôr a mão no trabalho sujo. Satanás hoje edifica a Babilônia, mas edifica para que ele mesmo destrua. Amém? Então, se lembra, né, que aconteceu, né? O mundo, isso aí é para simbolizar o mundo capitalista, né? Aí o Senhor fala em Apocalipse 18, quando o Senhor fala em Apocalipse 18, nesse versículo lá, o Senhor diz assim, ó: retirai-vos dela, povo meu. Por que Deus faz um alerta? Retirai-vos dela, povo meu. Isso mostra que nós estamos realmente muitas vezes dentro desses aspectos, né? Nós temos que estar salvos disso, livres disso, libertos disso. Não é apenas sair de uma maneira literal, mas principalmente de uma maneira no meu dia a dia, né? Eu preciso estar livre dessas influências, embora eu precise viver, né, no mundo, mas eu não preciso estar envolvido com essas coisas, né? Senhor Jesus. Então essa lição aí, ela é bem completa, não dá uns quantos dias de estudo, né? E pega todos nós, irmão, não tem quem escape de dizer assim: não, eu como alguém que serve a Deus, que conhece a Deus, eu estou livre disso, né? Não mesmo, irmãos. Todos nós, uma hora ou outra, nós estamos envolvidos com ela, né? E a lição 3, nós chegamos sobre o reino de Deus, né? Aí vem com a visão de Daniel, lá da grande estátua de Daniel 2, né?
Daniel capítulo 2, que essa grande estátua simboliza os reinos que existiram, né? O reino restaurado, redivivo nos últimos anos, que é o Império Romano restaurado, né? Pode ir tocando, né? E aí, então, esse assunto aí, depois tem diagramas que vai mostrar claramente sobre o reino de Deus, né? Olha, aqui daí, ó, as eras, dentro disso aqui nós temos as eras seria isso aqui, ó, a de Adão até Moisés, de Moisés até Cristo, aqui, ó. Aqui só vou falar um pouquinho aqui para os irmãos verem. A gente já viu esse assunto aqui, é muito, muito bom, muito importante isso aqui, ó. Por exemplo, ó, tudo isso aqui são eras, são dispensações, eras, né, que o Senhor nos deu. Então, a era passada, antes da eternidade passada, a qual não existia o homem, não existia o ser humano. Então aqui, ó, tudo nós já temos aqui, a eternidade passada. E a eternidade futura, onde se dará com a nova Jerusalém, no novo céu e a nova terra. Isso aqui, todos nós, como povo de Deus, estamos lá, porque nós somos a própria nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. E aí, no tempo, Deus criou aqui, ó, essas eras aqui, ó, Nós temos a era da lei, a era anterior à lei, né, a era dos patriarcas, a era da lei, a era atual, a qual nós vivemos hoje, chamada era da graça, tempo da igreja, né? Então, cada era dessa existe um tempo determinado, né? De Adão até Moisés, de Moisés até Cristo, ó, da morte de Cristo. Ó, a era da igreja, irmão, é da morte de Cristo até a segunda vinda de Cristo, até a manifestação do Senhor lá em Apocalipse 11:15, quando o reino do mundo se torna do nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará para sempre. E a partir o reino milenar, que é a era do reino, a manifestação do reino, ou o mundo vindouro, o mundo que é de vida de Hebreus, é a partir da segunda vinda de Cristo. E esse período aqui é 1000 anos. Esse período da história da igreja é um período, de acordo com as profecias bíblicas, 2000 anos. E esses dois períodos, anterior à lei e a era de Israel, deu um período de 4000 anos, esses dois períodos juntos. Então, 4.000 anos, com mais 2.000 anos que nós estamos vivendo, encerrando-se o tempo, faz 6.000 anos apenas que Deus criou o homem. E isso, sabe, e a Bíblia não deixa nenhuma margem de dúvida a esse respeito. E assim, quando terminar esse período da igreja, nós somos introduzidos na era do milênio, aqui, ó, 1000 anos. Aí, os irmãos, eu creio que os irmãos conhecem bem o Apocalipse 20, né, que fala lá de Satanás sendo preso no poço do abismo por 1000 anos, não sairá de lá seduzir até que os 1000 anos, seduzir mais as nações até que 1000 anos se completem. Depois de se completar 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que estão no quatro cantos da terra, de Gog e Magog, para juntar para pelejo. Entendeu? Então, depois do milênio, ainda Satanás vai fazer uma grande confusão na terra com as nações, não com o povo de Deus, nações, né? E assim, daí o Senhor faz descer fogo do céu, e daí ele traz e lança Satanás no lago de fogo, onde já se encontra a besta e o falso profeta. Todos os chamados cabritos que nós temos aqui, ó, de Mateus 25, né? E todos esses que sairão do inferno, que é o Hades, aonde estão os mortos incrédulos, para serem lançados dentro desse quadro que nós vimos, no lago de fogo, que é a prisão eterna. Entendeu? Então esse quadro aqui está dentro desse contexto do reino de Deus. Então o reino de Deus é de eternidade passada e eternidade futura. Reino de Deus, quando ele vem até nós, ele vem como reino dos céus, algo que veio de cima, que veio do alto, que veio de Deus. Quando a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar ao Pai Nosso, o Senhor Jesus disse assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça a tua vontade aqui, na terra, como ela é feita no céu. Aí você remonta a Gênesis 1:28. Quando Deus criou o homem, o que Deus disse? Crescer, multiplicar, encher a terra e dominar. Então, a vontade de Deus é feita aqui na terra, Deus quer encher a terra, e Deus quer encher a terra. O homem tinha que Deus encheria a terra por meio do homem, né? De pessoas com Deus, né? E assim o homem exerceria autoridade e domínio por Deus. Então a vontade de Deus é que a sua autoridade e seu domínio hoje venha à terra, e assim a vontade de Deus possa ser feita aqui como ela é feita nos céus. Quer dizer, aonde Deus habita, no Monte Sião, nós temos aqui ó, o Monte Sião, o terceiro céu,
É onde Deus lá não há problema nenhum. Deus faz a vontade dele. Mas quando Deus quer fazer sua vontade aqui na terra, quer trazer sua autoridade, seu domínio, governar, Deus não consegue. Tem Satanás, tem os anjos caídos, tem os demônios, tem o homem que se aliou a Satanás, e tem a igreja do Senhor que era para exercer esse domínio por Deus, que está apostatada. Uma minoria do povo de Deus hoje se preocupa com o que realmente Deus quer e se coloca, se posiciona por Deus. Por isso que o nosso encargo realmente é levar o maior número possível de filhos de Deus a ter essa visão para se posicionar por Deus. Entendeu? E assim, no momento que você vive dentro dessa esfera de estar no Espírito, ali há a realidade do reino dos céus hoje. Entendeu? Aí é onde Deus consegue exercer sua autoridade de domínio. Amém? Então, entendeu, irmãos? Isso aqui vai ser muito bom, essa lição também, né? E eu lembro que o Senhor falou para Pedro lá, né? Daqui é a chave do reino dos céus, lá em Mateus 16. O que é a chave do reino dos céus? A chave do reino dos céus é a palavra do reino. É a palavra do reino. O Pedro não usou. Será que usou ou não usou? Se eu teve que levantar, ele usou para os judeus lá. Mas para os gentios, não. Cornélio chegou lá e já não queria nem pregar para o Cornélio. Cornélio era gentio, né? Ele não queria nem pregar para o Cornélio. Não, os judeus não se misturam com outra raça. Lá em Atos ele fala isso. Os judeus não se misturam com outra raça. Mas aí ele viu que realmente Deus, por meio daquela visão lá em Jope, né? Aquele lençol que desceu, cheio de animais imundos, e Deus disse assim: mata e come, né, Pedro? De maneira nenhuma, Senhor, eu farei isso. Porque o Senhor disse assim: não considere imundo aquilo que eu santifiquei. O Senhor estava mostrando que a salvação certamente tinha chegado aos gentios, né? Que para eles os gentios eram imundos, né? Então, hoje a igreja tem a chave do reino do céu, mas não a igreja na sua totalidade, parcial. Bom que toda a igreja tivesse a chave do reino dos céus. Os fariseus, o Senhor Jesus falou para os fariseus, Mateus 23, fariseu hipócrita: vocês fecham o reino dos céus, vocês mesmos não entram e estão impedindo de quem quer entrar. Então hoje às vezes nós estamos realmente como os fariseus, né? Não entramos e impedimos de quem quer entrar, né? Então nós precisamos dessa chave que é a palavra de Deus, a palavra do reino, né? Amém? Essa aí seria uma lição muito rica também, né? E dá muito assunto quando a gente vai compartilhar isso, né? E aqui, ó, isso aqui é quando o Senhor Jesus voltar, irmão. Ó, lá Apocalipse 11:15, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: ó, esse sétimo anjo tocou a trombeta é a sétima trombeta. Às vezes a gente olha muito a trombeta, a sétima trombeta, e fica, as coisas, o acontecimento, o que vai acontecer, a ira de Deus sendo derramada, tá? Mas não esquece do item principal: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então ali sim, ali ó, quando isso acontecer, encerra-se a era e se introduz a era do reino. E Jesus passa a reinar. E lá Apocalipse 20 também fala, ó, reinarão com ele 1000 anos, ó. Tem parte da primeira ressurreição, ó, sobre essa segunda morte não tem autoridade, pelo contrário serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. É o milênio, né? Esse é o reino. Esse é o reino que Jesus tanto falou, né? Tanto, né? Esse aqui, ó, então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Isso aqui é no fim do milênio. Isso aqui é no fim do milênio. Isso aqui é no fim do milênio. Pode passar, irmãos. Amém? Aí, não vamos se deter muito agora aqui, ó. Lá está falando de o reino de Deus. Agora, ó, quando chega até nós, ó, o reino vem do o reino dos céus. O reino de Deus, a esfera de Deus, vem até nós como o reino dos céus, né? Então hoje nós estamos vivendo a realidade do reino dos céus. Então o reino dos céus é um item dentro do reino de Deus. Entendeu? Amém? E foi isso que o Senhor Jesus falou. Para o encerramento da era atual que nós vivemos, não é as coisas exteriores que estão acontecendo que vão fazer com que o tempo chegue ao fim. O ponto crucial, o que vai fazer o encerramento da era é quando será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho das nações para virar o fim.
Então o fim, mas não é o fim do mundo. O fim dessa era aqui, da era da igreja, para a introdução da era do reino, para a manifestação do reino. Então virá o fim quando esse evangelho. Ó. Depois nós temos aqui esses diagramas, entendeu? Né? O reino dos céus, ó, vindo de cima, entendeu, irmãos? O que é a realidade do reino dos céus, a aparência do reino, né? Depois temos o mundo das nações, entendeu, irmãos? Graças ao Senhor. A parte terrena, tudo isso está dentro da questão do reino, né? A parte terrena, quem será a parte terrena, né? O sacerdote, né? Sacerdócio dos israelitas alvo, né? Como entrar no reino dos céus, tudo isso aqui está relacionado ao reino dos céus, né? Ó, Senhor, daí nós vamos lendo, vai lendo, vai ficando claríssimo esses assuntos, né, irmãos? Amém? Pode passar, irmão André, que nós não vamos se deter aqui, porque as horas já se foram, Senhor Jesus. Daí vem a recompensa do reino, ó, a recompensa, tá? Amém? Senhor Jesus. Essa vida cristã nossa é como uma carreira que Paulo fala, né? Correr para quê? Para ganhar o prêmio. Mas que prêmio é esse? É o reino? Negociar os talentos, né? Tem que negociar os talentos. Amém. A maioria das pessoas acha que a carreira é a vida eterna. Não, é o galardão, né? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém? Pode passar, irmão Zé. 4, né? A lição 4. Então, você vê que tem... Olha, se você entra dentro de um item desse para compartilhar, nossa, irmão, uma reunião você não fala um terço do que tem ali, entendeu? Uma hora e pouco, 1h30, né? Aí, esse aqui, ó. Esse personagem aqui é o anticristo, né? Isso aqui está revelado principalmente no livro de Daniel, né? Como o quarto animal. Esse personagem está para surgir muito breve, né? Que o mundo todo espera. Hoje o mundo está à espera de um grande líder, né, irmão? E vai surgir, irmãos. E vai surgir esse grande líder. Ele surge como um pequeno chifre, né? Mas vai sobressaindo, vai crescendo, né? E até que ele toma o lugar de outros, né? Esse chifre simboliza um país, né? O sinal da volta dele, né? O mundo globalizado, né? Está no livro de Daniel, está sendo esse Apocalipse que fala a esse respeito, né? Ele é o quarto animal lá de Daniel, ele é o pequeno chifre do capítulo 8, ele é o príncipe do capítulo 9, ele é o rei do norte do capítulo 11. Ele é tudo Daniel, em questão da adolescência, ele é o homem da iniquidade, ele é o inimigo, ele é o filho da perdição. Né? No Apocalipse ele é a besta, né? Do capítulo 13 e 17, e ele é o anjo do abismo do capítulo 9, que fala lá Adão e Apolião, destruição e destruidor, né? A visão da profecia de Daniel, as 70 semanas, também isso aqui tem muita coisa para falar. Essa estátua aqui, os reinos que existiram, né? Os reinos que existiram, também. Então, essa lição aqui ela é bem rica e com muitos detalhes, e tem riqueza de detalhes sobre essa pessoa, porque você já imaginou, irmão, se nós não tivermos uma visão clara sobre essa pessoa e não estivermos preocupados com o aparecimento dele, a questão é de preocupado sem perder o foco de Deus, né? Que é o seu reino. Essa pessoa, quando fala assim, se possível ele enganará, lá no Daniel fala, quando a mãe vier, ele vai enganar até os escolhidos. E se nós olharmos hoje, por exemplo, sabemos que nos últimos 3 anos e meio haverá o nome ou o número, né? Aí eu pergunto uma coisa, se fosse hoje, quantos cristãos deixariam se marcar? Tem cristão que vai se marcar ou não? Muitos. Maioria, irmãos. É só nós olhar para a experiência, você não precisa nem olhar para a Bíblia, só olhar para a experiência. Irmãos que acham, o Senhor falou por meio de Paulo em Apocalipse, em 1 Coríntios 15, 19, o Senhor falou assim, se a nossa esperança em Cristo se limita somente desta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E
nós sabemos que muitas vezes a nossa experiência em Cristo está limitada apenas a essa vida. Achamos que o negócio é para agora, é para o momento. Se eu estou doente, o Senhor vai me curar. Se eu estou mal de grana, o Senhor vai me prosperar. Entendeu? E de repente, se o negócio vai ficar feio, pior, quando de repente não tem mais acesso a nada, mas surge ali essa questão. Se você está marcado, você tem direito, você tem acesso, você vai comprar, vai vender. Olha, irmão, quando fala em Apocalipse 20, fala assim que muitos serão mortos e decapitados por causa da palavra e o testemunho do Senhor, porque não aceitaram o nome e o número da besta. Tampouco o seu nome e o seu número. Então essas pessoas serão decapitadas. Então existe uma leva de pessoas, de cristãos que estão lá. Quem é por causa da palavra e o testemunho? A igreja. A igreja em Apocalipse é chamada de o testemunho de Jesus. E então eles vão preferir morrer do que levar ser chipado, ser marcado, né? E os outros que não morreram, que ficaram? Uma irmã perguntou assim, mas irmão, o cristão não tem o selo de Deus? Sim, mas ele não é um selo posto. O único que vai ter um selo visível ser posto é o remanescente judaico, é as 12 mil de cada tribo de Apocalipse 7. O povo judeu vai ter uma marca específica. Por quê? Para não serem atormentados com o tormento de 5 meses que virá para atormentar as pessoas que existem na terra, que desejarão e buscarão ardentemente morrer, mas a morte fugirá deles. Então essa praga não vai ferir esses judeus marcados, mas não está falando da igreja. Então você tem que separar isso, entendeu? Senão nós vamos fazer uma confusão tremenda a esse respeito. Nós não somos judeus. Se somos judeus, descendentes de judeu, agora já fazemos parte do corpo, né? É grego e judeu, pode tornar-se uma coisa só. Fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja, né? Então nós não estamos mais na linhagem dos judeus mesmo, né? Agora, essa irmã me perguntou, mas nós não temos o selo de Deus, mas o selo de Deus é o Espírito de Deus em nós. A nossa carne não tem o selo de Deus. Nós exteriormente não temos nada. A nossa carne sequer habita bem algum. Tanto que Paulo falou assim, os que estão na carne sequer podem agradar a Deus. Nós não vimos ontem lá na comunhão lá, em Gálatas 5, o que é os frutos da carne. Quando Paulo estava falando de frutos da carne, ele não estava falando para ateu, ele falou para a igreja da Galácia. A igreja da Galácia. Ali as facções, as divisões, as contendas, as iras, discórdia, belice, glutonaria, idolatria, uma porção de coisas. Porque o cristão ele pode pender para a carne, Paulo falou em Romanos 7, pendor da carne dá para tristeza e morte, mas para o espírito, vida e paz. Então um cristão ele pode ser Cristo, mas ele pode estar na carne, como ele pode estar na alma, ou como ele pode estar no espírito. O que Paulo chamou a igreja em Corinto? Seus carnais. Vocês são tudo carnais. Paulo falou para a igreja em Corinto. E quando foi escrito, a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus que estava em Corinto era carnais. Eram carnais. Você entendeu como é que é? Coisa impressionante isso, porque a gente acha que as pessoas cristãs são todos espirituais. Que bom que fosse. Que bom que fosse. Um cristão, humanamente, não difere em nada de um ateu. Nada. Tudo que um ateu faz, um cristão, se não vigiar, ele vem fazer. E talvez pior. Um cristão pode assaltar um banco? Pode. Um cristão adultera, mata, faz qualquer coisa, irmão. Se ele estiver na carne, as obras da carne são terríveis. Terríveis, terríveis. Entendeu? Agora, você imagina cristãos carnais, que a maioria, o restante da mulher fica na grande tribulação, que essa mulher é o povo de Deus, parte dela, a maior parte dela fica na grande tribulação. E por que ficaram? Por esse sofrimento que viraram de 3 anos e meio? Porque ainda eram carnais. E se são carnais, irmão, para receber um chip, é a coisa mais simples do mundo. Entendeu? Se eu hoje, na minha experiência, busco a Deus só como você vê hoje, muita experiência, buscar a Deus por causa disso aqui. Ah, mas eu busco a Deus. Não, você busca a Deus, não. Você está buscando para Deus suprir a sua necessidade. A prioridade é a necessidade. A prioridade não é Deus. E a nossa prioridade não pode ser a necessidade. Nossa prioridade é Deus. Eu não busco Deus pelo que Ele possa me dar. Eu busco a Deus pelo que Ele é. Então aí eis a diferença.
Então eu vou diante do Senhor para ser agraciado com a própria presença dele na minha vida, com o próprio desfrute, com a própria união, com a própria intimidade entre eu e o Senhor. E isso é o que conta na vida cristã. Entendeu? As minhas coisas, o Senhor Jesus mesmo falou que se tem os fios do meu cabelo estão tudo contados, que eu devo buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que as demais coisas me serão supridas, que o Senhor sabe que eu preciso das coisas antes que eu peça. O Senhor disse assim: olha para as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem em celeiro, e Deus não as sustenta, não sustentará muito mais vós, homens de pequena fé. Então quer dizer, Deus está no controle e no comando. Então eu vou estar me preocupando com as minhas coisas. Se eu me preocupo com as de Deus em relação ao reino, é automático Deus se preocupar com as minhas e cuidar das minhas. É uma coisa automática. A promessa de Mateus capítulo 6, buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça, é uma promessa condicional. Existe uma condição ali. Deus diz assim: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Quer dizer, Ele está pedindo, se eu faço a minha parte, as demais coisas me serão acrescentadas. É a parte de Deus. Quer dizer, se eu fiz a minha, será que Deus não vai fazer a dele? Ah, mas claro, não tem nem dúvida, né? Só que nós invertemos esses papéis. Às vezes nós buscamos em primeiro lugar a nossa vontade e depois nós nos preocupamos a segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto plano, não sei, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça não é priorizado, não é prioridade na nossa vida. Ele fica lá de lado, né? Então eu vou até diante de Deus, mas vou lá: ó Senhor, aqui meu problema, minha dificuldade, estou com esse problema, me ajuda. E aí agora vou orar, não sei quantos dias, 10 dias, 20 dias, não sei, campanha, né? Campanha. A minha campanha é uma campanha eterna. Eu começo a orar e nunca mais paro. O Senhor disse que eu tenho que orar sem cessar. Não vou tirar 7 dias, depois vou relaxar. É 7 dias, 10 dias, 20 dias, 100 dias, 1 ano, 2 anos, até o Senhor voltar. E não sei se lá na cela vão ficar rangendo dente e colocando o Senhor lá me manda. Entendeu? Então, Senhor Jesus, o Senhor tenha misericórdia, né? Então, esses aqui são os acontecimentos, ó, as importâncias da manifestação do Anticristo, né? Um sinal, ó, a globalização, que todos nós já sabemos, aí, ó, a alta tecnologia, as telecomunicações e informática é um sinal, né? A destabilização econômica mundial, que é necessária acontecer, a falta de uma liderança mundial, a paz no Oriente Médio, que é a aliança que vai ser feita com o povo judeu e os povos árabes, e a unificação da Europa. Agora, olha isso aqui, irmãos, o que falta nisso aqui? Ó? Ali está concluído, isso aqui está concluído. Isso aqui, irmãos, hoje o mundo está um caos. Isso aqui, ó, onde é que existe uma liderança que sobressaia hoje no mundo como um estadista, como Churchill, como Hitler? Claro que foram homens malignos,